Bom dia, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, toda hora e todo tempo Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença constante dele em nossa vida, sem a misericórdia dele em nossas vidas? Em Gênesis, o livro de Gênesis fala sobre Agar. E tem uma parte que diz que Deus está lá no lugar olhando por nós. Está lá nos céus olhando por nós. E Deus é um Deus misericordioso, bondoso, que envia anjos na hora certa e que deu seu único filho por amor de mim e de você, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez maravilhas, curou, libertou e nos salvou. Amém? Aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, tem a oportunidade de ser salvo e quando ele voltar, levarmos para o lugar que ele está preparando para mim e para você. E aquele que não aceitou o Senhor Jesus ainda como seu único Salvador, a palavra nos diz que que aquele que não aceitou, ele será condenado. Ele será condenado. Então, que a gente venha aceitar o Senhor Jesus, fazer confissão perante os homens, que ele é nosso Salvador, nosso único Salvador, até porque outro não há. Até porque outro não há. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, tá na hora de você aceitar e ter a oportunidade de viver coisas lindas aqui, mas sobretudo ter o direito da salvação e de viver no lugar que Ele está preparando para mim e para você. Amém? Marcos, livro de Marcos, vou ler hoje para vocês, vou dar um exemplo do que Jesus fez, das maravilhas que Jesus fez. Jesus, ele curou um cego, entendeu? Esse cego, pelo que fala aqui, era um cego que tinha uma cegueira desde nascença. E é isso. Vamos ler? Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Abra sua Bíblia, sempre que for ver esse vídeo, abra sua Bíblia, porque ele dará a oportunidade de Deus também falar contigo, de conhecer as maravilhas de Deus. Amém? Teve um médico que eu li em algum canto, que ele fala que a palavra, ela tem o poder de nos curar, e é uma grande verdade. A própria palavra é o Senhor Jesus, que tem o poder de nos curar. Então, quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de sermos transformados, curados, libertos e, sobretudo, salvos através da palavra dele. Amém? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Além dele ser cego, ele era mendigo. Ele era filho de Bartimeu, de Timeu, e ele mendigava também. Naquele momento estava na rua. E ouvindo quem era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Levanta que ele te chama. E ele
lançando de sua capa, levantou-se e foi para com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que lindo, né? Aquele cego, ele estava perambulando ali por Jericó, nas ruas de Jericó. Então, além de cego, ele estava mendigando. Era uma situação bem triste. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar. E aquela multidão mandava ele se calar. Eu imagine você também, Jesus andando com seus discípulos e a multidão em volta. Olha o quanto Jesus é lindo, o quanto Jesus é maravilhoso. Muitos agora, se passasse agora a multidão por aqui, e uma pessoa cega, mendigando, clamasse, talvez ninguém se importasse, ninguém desse crédito. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente. Jesus estava andando com ele uma multidão. E aquele cego não era um cego rico, porque tem cego que é rico. Não era um cego rico, era um cego que andava mendigando o pão pelas ruas. Estava coberto com a capa, sinal que dormia por ali mesmo. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar cada vez mais alto, e a multidão mandava ele se calar. Para aquela multidão ele não era nada e era ninguém, era um cego, um mendigo. Para aquela multidão ele não era nada, mas para Jesus ele era algo importante. Para Jesus, aquele cego era igual aqueles outros que estavam acompanhando ele. Não tinha diferença nenhuma. Muitas das vezes a gente quer fazer acepção de pessoas, a gente quer separar de pessoas, mas para Deus não existe diferença. Ele poderia ter seguido, ele poderia ter continuado, mas ele não fez assim, ele mandou os discípulos chamar ele. E ainda, olha que generoso, que maravilhoso, que extraordinário ele foi. E ainda ele perguntou o que ele queria. Ele ainda perguntou o que ele queria. Às vezes Deus nos prova também. Deus nos prova. E aquele cego, ele poderia não ter nada, mas ele era verdadeiro. E a intenção dele era boa. Porque quando Jesus perguntou o que ele queria, ele poderia ter pedido qualquer coisa. Mas ele pediu pela cura dele, pela cegueira dele. E Jesus disse assim: a tua fé te salvou, porque ele acreditou em Jesus, ele acreditou no milagre. Ele acreditou que a vida dele, a partir dali, ia mudar. Quando ele começou a clamar, ele viu que a cura dele estava em Jesus, que a oportunidade dele viver algo novo estava em Jesus. E ele não queria perder Jesus de vista. Ele não queria perder Jesus de vista. E Jesus mandou chamar. Deus sabe a nossa intenção. Deus às vezes pergunta algumas coisas, nos permite ser provado só para ver mesmo, mas ele já sabe. Quando Jesus mandou aqueles discípulos chamar aquele cego já tinha chamado a atenção de Jesus. Jesus já sabia daquele cego e mudou a vida dele. Então que nesta manhã você venha entender que Jesus, ele cura, liberta e salva. Que aquilo que você não encontrou na medicina, não encontrou em nada e ninguém, você vai encontrar em Jesus. Aquela mulher já padecia do fluxo de sangue por 12 anos. 12 anos, ela já tinha gastado tudo com os médicos, ela já tinha gastado tudo com a medicina. Será que o que está lhe faltando hoje é você seguir verdadeiramente o Senhor Jesus? É abrir mão desses deuses que você vem se ajoelhando, vem dando ajuda, vem fazendo isso, vem fazendo aquilo? Será que não está na hora de você
abrir mão de todos esses deuses, de tudo que você acredita, e só acreditar num, confiar num, que é esse que vai mudar a sua vida, é esse que vai transformar a sua vida. Os outros não podem fazer nada por você, a não ser continuar destruindo a sua vida, tirando, com mentiras, porque a única verdade vem de Jesus. Jesus é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As outras coisas não faz parte do reino de Deus, é tudo mentira. Então que vamos, aquela mulher já padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. Ela já deveria ter procurado de tudo, mas teve um que mudou a vida dela, como mudou a vida desse cego. Foi o Senhor Jesus. Depois que eles conheceram o Senhor Jesus, a vida deles foram transformada. Depois que eles conheceram o Senhor Jesus, a vida deles foram transformada. Esse cego, quando ele foi curado, ele poderia ter permanecido ali naquele lugar. Mas não. Fala na palavra, ele seguiu o Senhor Jesus. Porque ele entendeu quem. Ele já sabia quem era. E imagine quando o Senhor Jesus fez com que ele voltasse a enxergar novamente. Tirou a cegueira dele. Ali, não. Depois disso, é o Senhor Jesus e acabou. Amém? Então, essa é a palavrinha de hoje que eu apresento aqui. Tá na hora de você derrubar os altares que não vem de Deus e não pertence a Deus, e construir só um, o do Senhor Jesus. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Davi. Amém? E esse transformará a sua vida, acredite. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e acredite num Deus bondoso, que a misericórdia dele nos persegue toda hora e todo momento. Eu mesmo, o que seria de mim sem o meu Pai, sem o Senhor Jesus? O que seria de mim? Se hoje eu ainda permaneço de pé, é graças à graça dele na minha vida. É graças à palavra dele, é graças a ele. Porque se eu estou de pé, pode ter certeza que é graças a ele. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e seja feita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não acrescenta dores. Amém? Essa é a vontade de Deus. As outras coisas que vêm por aí, ele até permite, mas ainda para nos ensinar, para nos mostrar que ainda não é a vontade de Deus. Amém? Ele é um pai, somos filhos, e ele permite coisas para nos mostrar, para nos educar, para que a gente não venha fazer mais, para que a gente ou venha avançar. Ele é um pai, ele está nos ensinando toda hora e todo o tempo. Por isso que ele permite dores na nossa vida, não é para o mal. Deus, quando permite dores na nossa vida, não é para o mal, é para o bem. É para o bem. Amém? É para algo bem maior. Seja para você, para ajudar outras pessoas através da sua vida, através do testemunho. Enfim, é algo maior. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.